Oi pessoal, vamos retomar aqui a leitura do livro O que é a Filosofia do Agamben. O estudo desse livro, o estudo da linguagem aqui nesse livro. A língua. A língua é algo que se conhece a partir do ato de palavra. Se um alienígena chegar na Terra, eu vou me dirigir a ele, falando alguma coisa. Eu vou insistir até que ele perceba que essa minha fala, ela denota alguma coisa que está ali ou não está ali. Eu vou tentar falar alguma coisa que está ali, para facilitar. Né? Eu vou falar, esta é uma árvore, isto é uma árvore. Ele vai receber aqueles sons, essa articulação de vocábulo, sonora, que formam os vocábulos, né? Eu vou fazê-lo entender que isto é uma árvore, denota aquilo que está ali, aquela coisa verde, grande. Isto é uma árvore. Aí eu vou falar, isto é um rio. Então eu quero que ele entenda que agora eu estou falando daquilo comprido, que tem aquela coisa dentro que escoa. Isto é um rio. Aí o alienígena, ele vai entender árvore, rio, vai entender o isto é como um apontar, e ele vai entender que eu tenho uma língua, que eu tenho um conjunto de palavras que se referem às coisas do mundo. Aí ele, que interessante. Pensa, que interessante, né? Esse ser aí, ele tem uma língua. Se ele sai desse encontro comigo e vai e viaja um pouco e cai de novo, recebendo o ato de palavra de outro homem, ele vai entender, ele está falando diferente desse objeto que o outro chamou de árvore, está falando diferente desse objeto que o outro falou que é rio. Será que é outra língua? Será que é um outro povo? Porque ele tem um grupo de pessoas que falam ali a mesma língua. Então, ele já vai entendendo que eles são parecidos, porque eles falam, mas eles falam línguas diferentes. Eles são homens, porque eles falam, mas são homens diferentes, de povos diferentes, porque eles têm línguas diferentes. A língua, então, ela define o homem. E a língua ela é um conjunto de palavras que se referem às coisas do mundo. Palavras que denotam as coisas do mundo. Palavras articuladas no discurso. A língua ela é uma articulação entre essas palavras, as palavras e os vocábulos. Os vocábulos são os sons. Os sons que se exprimem no ato de palavra. A palavra denota as coisas. Os vocábulos eles têm um sentido, que são as coisas nomeadas, as coisas que receberam nomes. E uma língua também tem um conjunto de vocábulos. A língua ela é parole, é discurso, e ela é langue, é um conjunto de vocábulos que se referem a coisas que receberam nome. Coisas que receberam nomes.
mas coisas que estão, coisas abstratas, porque a gente está falando de signos, e do sentido, signos, coisas que têm sentido. A gente não está falando do ato de palavra, das coisas que se aponta. A gente está falando dos vocábulos, dos signos, daquelas coisas que apontam para aquilo que tem sentido, aquilo que recebeu, as coisas que receberam nomes. Foram nomeadas, não se sabe como, né? Mas foram nomeadas e formaram os vocábulos. Existe, então, uma separação na língua entre esses dois âmbitos. A língua, ela é a articulação, é a separação e a articulação desses dois âmbitos. Como é que se faz essa articulação? Como se aprende a fazer um discurso tendo um conjunto de vocábulos? Tendo aprendido um conjunto de vocábulos? Como se aprende a fazer um discurso? Onde se aprende essa regra da criação de um discurso? Do uso da palavra em determinada hora? Não se sabe. Mas fato é que a gente fala, a gente usa os vocábulos como palavras. Tem essa análise do ato de palavra que leva ao reconhecimento dessas partes que compõem a língua, levou a Agamben a pensar no seguinte: a língua tem, a fala tem pressupostos, tem um pressuposto não linguístico. Quando eu falo isto é uma árvore, há um pressuposto não linguístico aí permitindo que eu fale isso. Que pressuposto não linguístico é esse? É aquilo que foi nomeado. Aquilo que foi nomeado, aquilo que recebeu o nome de árvore. Isso acompanha o meu falar. Garanta a minha fala. E isso funciona como uma arquê, uma orientadora da minha fala. E funciona também como subjectum. Algo subjacente à minha fala, permitindo que eu fale um predicado a partir dessa palavra. Né? Mas quando eu falo isto é uma árvore, ou quando eu falo a árvore é bela, eu não estou falando a palavra. Eu não falo a coisa que recebeu o nome de árvore. Eu falo sobre ela. A fala é sempre um falar alguma coisa sobre alguma coisa. Eu não falo a coisa que permite que eu fale, mas ela mesma não aparece quando eu falo. Ela permite que eu fale, mas quando eu falo ela se retira, não aparecendo na fala. Ela se mantém como um pressuposto, seja de arquê, aquilo que me orienta a fala, seja como subjectum, aquilo que dá sustentação sobre a qual eu vou fazer um discurso com o sujeito predicado. A árvore é bela. Então, a língua,
ela tem, quando o ato de fala, ela tem como pressuposto algo que não é falado, que é indizível. Esse indizível é o que o Agamben vai perseguir. É aquilo que é o pressuposto da língua. Esse pressuposto da língua, como é uma presença, é algo mítico. O Agamben está lançando mão de uma hipótese mítica para falar da língua, uma abordagem mítica da língua. Porque ele descobriu isso vendo essa análise da língua, essa separação. Bem, a língua, elas são palavras que denotam coisas. Ela tem aquilo que se refere, aquilo que são os vocábulos, que é o próprio conjunto de sons que tem sentido. Que se referem às coisas que foram nomeadas, que funcionam como a sustentação do discurso. Passando de novo desse âmbito da Lange para aquele da Parole, desse âmbito da potência para aquele do ato, do discurso. A língua, então, ela tem potência, tem algo em potencial, tem algo que permite, algo que acompanha o dizer. E garante o dizer, que garante o falar. Né? Então, ficamos por aqui.